Dos fiordes congelados do norte às ilhas ensolaradas do sul, através de planícies verdes e montanhas majestosas, estende-se um continente de história e beleza sem igual. A Europa, berço de antigas civilizações, representa um entrelaçamento de tradições e paisagens que continua a fascinar o mundo. Por milhares de anos, esses países moldaram a cultura, a arte e o pensamento que conhecemos hoje. Antigas catedrais, praças renascentistas, vales espetaculares e vinhedos ondulados. O território europeu é um mosaico de extraordinária variedade, que surpreende ao viajar entre seus mais de 40 países. Neste segundo episódio, descobriremos outros 50 lugares entre os mais fascinantes deste continente, que deu origem à arte e à cultura. Bem-vindos ao Velho Continente. Cornualha, Inglaterra. A Cornualha, península na extremidade sudoeste da Inglaterra, é uma região de extraordinária beleza costeira e rico patrimônio cultural. Caracterizada por falésias recortadas, praias douradas e característicos vilarejos de pescadores, a Cornualha oferece algumas das paisagens mais sugestivas do país. Esta terra está impregnada de lenda e folclore. O castelo de Tintagel, que segundo a tradição é o local de nascimento do rei Arthur, domina a costa norte, testemunhando a profunda ligação da região com o mito arturiano. A Cornualha também é conhecida por seu microclima único, que permite o crescimento de espécies vegetais subtropicais. Mas o verdadeiro tesouro desta terra se esconde ao longo de sua costa, com baías secretas, onde antigos vilarejos de pescadores se escondem entre as enseadas. O Eden Project, finalmente, com suas enormes biosferas, é um exemplo de como a região está explorando novas fronteiras na sustentabilidade ambiental. Vale do Loire, França. Uma viagem através do Vale do Loire revela um mundo de castelos que emergem da névoa matinal. As torres se elevam além das copas das árvores, enquanto os jardins renascentistas se estendem até o horizonte. O rio Loire corre entre estas fortalezas, que foram testemunhas de batalhas e histórias de amor, e moldaram a França. Os burgos medievais se escondem entre os vinhedos e suas ruas pavimentadas conduzem a praças onde o tempo parece ter parado. Os mercados locais transformam estes espaços em teatros de vida cotidiana, com o aroma de pão recém-assado que se mistura às tradições locais. O Castelo de Chambord domina a paisagem com seus 426 cômodos, desafiando a lógica arquitetônica.
Chenonceau se reflete nas águas do rio Cher, enquanto Amboise guarda os segredos de Leonardo da Vinci, cujo espírito ainda paira nos corredores. Villander, por sua vez, revela jardins que são verdadeiras obras de arte e apresentam intrincados desenhos geométricos. Setembro é certamente o período ideal para explorar esta região, com as vinhas tingindo-se de ouro e púrpura, enquanto a colheita transforma cada burgo em um festival de cores e tradições. A temperatura amena, além disso, permite longas explorações dos castelos e dos burgos circundantes. Sighișoara, Romênia. No coração da Transilvânia, as muralhas de Sighișoara protegem uma das cidadelas medievais melhor conservadas da Europa, onde a vida continua ininterrupta desde o século XII. Seus relógios contam a passagem dos séculos, enquanto a Torre do Relógio domina a cidade desde 1360. Sob suas fundações, nasceu Vlad, o Empalador, figura que inspirou o mito de Drácula, trazendo hoje curiosos de todo o mundo. Aqui as casas de cores vibrantes alinham-se ao longo de ruas de paralelepípedos, que viram passar mercadores, nobres e invasores. Além disso, durante o Festival Medieval de Julho, a cidade volta ao passado, com cavaleiros e artesãos que enchem as praças. Este mundo preservado entre as colinas da Romênia oferece certamente uma viagem autêntica a um passado que continua a viver no presente. Ilhas gregas. Se você visita a Europa, não pode faltar um tour entre as ilhas gregas. Em primeiro lugar, as Cíclades e as Ilhas Jônicas. Santorini é testemunha de um apocalipse vulcânico, com as casinhas brancas e azuis que se agarram às paredes da caldeira, onde o mar banha a cratera de um vulcão que mudou a história do Mediterrâneo. Acrotiri conserva uma cidade minoica enterrada pelas cinzas, congelada no tempo como Pompeia. Mykonos, por sua vez, tem os moinhos de vento que dominam o porto, a pequena Veneza que se projeta sobre a água e inúmeros bares e beach clubs que fazem festa até o amanhecer. Corfu, além disso, oferece algumas das praias e das águas mais belas de toda a Grécia. Creta, finalmente, esconde o labirinto do Minotauro, as gargantas de Samaria e as praias de Elafonice com a areia rosa. Setembro transforma estas ilhas em verdadeiros paraísos. As multidões de verão diminuem. O mar mantém o calor do verão, enquanto o vento se acalma, permitindo navegações tranquilas entre as ilhas.
Hamburgo, Alemanha. A segunda cidade da Alemanha desenvolve-se ao redor de um dos portos mais importantes da Europa, verdadeiro coração pulsante que moldou a identidade deste centro urbano. O bairro Speicherstadt apresenta um labirinto de edifícios de tijolos vermelhos construídos sobre palafitas, com canais que correm entre antigos armazéns, agora transformados em museus, e estabelecimentos que atraem visitantes e residentes. A Elbphilharmonie, por sua vez, destaca-se no horizonte, como símbolo da Nova Hamburgo. Esta estrutura moderna abriga uma sala de concertos com características acústicas de vanguarda, representando a ligação da cidade com a música e a inovação arquitetônica. Continuando, Reeperbahn pulsa como centro da vida noturna, um verdadeiro distrito de luz vermelha, onde a atividade nunca para. Aqui há espetáculos ao vivo, bares e clubes que oferecem entretenimento para todos, continuando uma tradição de diversão que remonta a quando os marinheiros buscavam entretenimento após longas viagens no mar. Além disso, o rio Elba atravessa a cidade, permitindo cruzeiros que revelam perspectivas diferentes da paisagem urbana. Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, Croácia. No coração da Croácia, a natureza pintou uma obra-prima viva. Dezesseis lagos, como degraus de uma escada celestial, derramam-se uns nos outros, através de uma série de cachoeiras espumantes. Este espetáculo, patrimônio da humanidade pela Unesco, encanta qualquer um com sua beleza primordial. As águas claras variam do turquesa ao azul profundo, correndo através de gargantas calcárias, esculpidas ao longo de milênios. Numerosas trilhas serpenteiam entre florestas exuberantes, revelando paisagens de sonho neste Éden aquático. A biodiversidade do parque é extraordinária, com florestas que abrigam uma rica variedade de flora e fauna, começando pelos majestosos ursos pardos e terminando nas águias reais. O processo de formação dos lagos, um fenômeno geológico em contínua evolução, modela constantemente a paisagem e cada estação transforma o parque. A primavera traz uma explosão de vida, o verão dias infinitos de exploração, o outono uma sinfonia de cores, enquanto o inverno envolve tudo em um silencioso encantamento de gelo e neve. Amsterdã, Países Baixos. Não é apenas a capital dos Países Baixos, mas uma verdadeira mistura de cultura, história e modernidade europeia. Seus icônicos canais, reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, correm através da cidade, formando uma rede de vias aquáticas que convida a explorar de maneira única e característica. Cada ponte individual e cada canal individual enriquece a visita com um sentido de descoberta contínua.
Amsterdã também é famosa por seu patrimônio artístico, abrigando obras-primas em museus como o Museu Van Gogh e o Rijksmuseum, além de lugares carregados de história como a casa de Anne Frank. A cidade também é um paraíso para ciclistas, com ciclovias que se estendem por quilômetros, promovendo um estilo de vida ativo e ecossustentável. Os mercados, por sua vez, como o vibrante mercado de flores flutuante, oferecem uma abundância de produtos locais e especialidades, enquanto os numerosos cafés ao longo dos cursos d'água convidam a pausas relaxantes. Finalmente, para os amantes da vida noturna, a cidade propõe uma cena eclética, que vai dos tradicionais brown cafés aos modernos clubes de música eletrônica. Dubrovnik, Croácia. Definida como a Pérola do Adriático, ergue-se na costa dálmata com suas muralhas poderosas, que abraçam um centro histórico de rara beleza. Ruas de mármore polido refletem séculos de história, enquanto palácios renascentistas e igrejas barrocas contam o passado glorioso desta cidade-estado. No coração da cidade, o Stradum, que é a via principal, pulsa de vida e dele ramificam-se ruelas estreitas, como se fosse um labirinto. As antigas muralhas oferecem uma vista magnífica do mar, enquanto do alto, os telhados de terracota formam um mosaico, que se funde com o azul do Adriático. A Catedral da Assunção e o Palácio dos Reitores testemunham a riqueza cultural da cidade, enquanto as fontes de Onofrio refrescam os visitantes há séculos. Ao crepúsculo, além disso, quando a luz dourada do sol acaricia as antigas casas de pedra, Dubrovnik se transforma. A atmosfera carrega-se de magia, revelando por que esta cidade conquistou a imaginação de artistas e viajantes ao longo do tempo. Londres, Inglaterra. Névoa que dança entre os palácios vitorianos, enquanto o Big Ben marca o tempo em uma cidade que nunca dorme. Londres não é apenas uma metrópole, é uma história viva, onde passado e futuro se fundem em um abraço surreal. O Tâmisa a divide, mas une esta selva urbana, onde punks roqueiros e homens de negócios compartilham o mesmo vagão do metrô. Nos mercados de Borough, os aromas das cozinhas do mundo misturam-se aos gritos dos vendedores, criando uma sinfonia multicultural que só Londres sabe orquestrar. No inverno, quando a neve cobre o Hyde Park e os pubs enchem-se de risadas e cerveja escura, a cidade revela sua alma mais autêntica. As luzes do Winter Wonderland
transformam as ruas em um caleidoscópio de magia, enquanto os mercados de Camden Lock exalam o aroma de vinho quente e castanhas assadas. É nestes momentos que Londres sussurra: fique mais um pouco, e você não pode fazer nada além de obedecer. Mostar, Bósnia-Herzegovina. Uma ponte divide e une este povoado há mais de 400 anos. As águas do rio Neretva correm sob o arco do Starimost, a ponte que desabou durante a guerra em 1993, mas ressurgiu dos escombros como símbolo de renascimento. Aqui, os minaretes pontilham o céu, justo ao lado dos campanários, em um diálogo entre culturas que convivem aqui há séculos. E precisamente esta fusão de culturas manifesta-se também ao longo da antiga Rua do Bazar, onde os comerciantes expõem tapetes coloridos e cafeteiras tradicionais, enquanto os aromas de café turco e carne grelhada misturam-se no ar, entre os edifícios otomanos restaurados. Nas vielas próximas da Cidade Velha, por sua vez, os martelos dos artesãos do cobre ecoam entre as casas, criando objetos que podem resistir ao tempo, assim como a própria cidade. Os turistas geralmente vêm aqui pela ponte, mas descobrem um lugar onde Oriente e Ocidente não são conceitos geográficos, mas experiências cotidianas. Helsinki, Finlândia. A capital finlandesa distingue-se por seu design inovador, que molda cada aspecto da vida urbana. O Museu de Arte Contemporânea e o Finlandia Hall, de fato, representam a abordagem funcional à arquitetura, que tornou esta cidade uma referência mundial para o design. A natureza aqui integra-se perfeitamente no tecido urbano, com parques extensos que oferecem refúgio da vida citadina. A costa recortada e as ilhas circundantes, por sua vez, permanecem facilmente acessíveis graças a um sistema de balsas que conecta estes espaços verdes com o centro. Há também o Mercado Central, que revela a cultura gastronômica local, com barracas que expõem produtos frescos da região, como salmão defumado e pão de centeio, contam tradições culinárias enraizadas na história desta nação nórdica. O inverno transforma Helsinki em uma paisagem de luzes e neve. Mercados de Natal e pistas de patinação criam atmosferas festivas nos meses frios, enquanto o verão traz festivais ao ar livre e eventos culturais que aproveitam os longos dias iluminados pelo sol.
Catalunha, Espanha. Uma região que se estende além de sua capital Barcelona, apresentando paisagens e tradições que contam histórias diferentes. Girona desenvolve-se no norte, com seu bairro judeu perfeitamente conservado e muralhas medievais que circundam o centro histórico, com perspectivas sobre a cidade antiga e sobre os rios que a atravessam. Aqui há também a Costa Brava, que serpenteia ao longo do litoral, com localidades que mostram características distintas. Cadaqués mantém uma atmosfera de vila de pescadores, enquanto Lloret de Mar une praias e vida noturna, criando um equilíbrio entre relaxamento e diversão. No interior, encontramos Montserrat, um monastério construído entre formações rochosas únicas. Este lugar serve tanto como centro de peregrinação religiosa, quanto como ponto de partida para excursões na natureza circundante, demonstrando como espiritualidade e ambiente se entrelaçam neste território. Mas a riqueza cultural catalã manifesta-se também através das tradições locais, mantidas vivas nos centros urbanos e rurais, com festivais e celebrações, que revelam a identidade de uma região que conserva um forte sentido de pertencimento. Cambridge, Inglaterra. Cambridge, rival histórica de Oxford, é outra cidade universitária de fama mundial. Situada às margens do rio Cam, encanta também com seus colleges medievais, as pontes características e os vastos gramados verdes chamados The Backs. O King's College, com sua capela gótica do século XV, é talvez o edifício mais icônico da cidade. Seu coro é renomado em todo o mundo pela qualidade de suas execuções, em particular, o concerto de Natal transmitido pela televisão. Cambridge também deu origem a numerosos cientistas e pensadores influentes. O laboratório Cavendish, por exemplo, foi palco de descobertas revolucionárias como a estrutura do DNA. Hoje a cidade continua sendo um centro de inovação, particularmente nos setores de tecnologia e biotecnologia. Val d'Orcia e Florença, Itália. O Val d'Orcia é uma verdadeira pintura renascentista. As estradas brancas serpenteiam entre as colinas, onde os ciprestes marcam as fronteiras.
A Capela de Vitaleta destaca-se solitária, ponto de referência para tantos peregrinos desde a Idade Média. Entre os burgos mais belos, Pienza emerge do vale como um experimento de cidade ideal. O Palácio Piccolomini debruça-se sobre o Val d'Orcia através de uma loja que emoldura a paisagem, enquanto as ruas levam nomes de amor e fortuna, como, por exemplo, Via dell'Amore, Via del Bacio, Via della Fortuna. Florença, por sua vez, conserva o gênio do Renascimento em cada rua e palácio. A Ponte Vecchio atravessa o Arno, enquanto a cúpula de Brunelleschi eleva-se no céu, desafiando as leis da física. Maio transforma o Val d'Orcia em um espetáculo de cores, com as papoulas que pontilham os campos de trigo, enquanto as temperaturas permitem longas caminhadas entre arte e natureza. Lapônia, Finlândia. No norte da Finlândia, estende-se uma vasta região ártica que ocupa quase um terço do país. Um território selvagem, caracterizado por invernos longos e rigorosos. Aqui, o céu noturno transforma-se em um palco natural, com a aurora boreal que pinta a escuridão, com tons de verde, violeta e azul, que se refletem no manto nevado. A cultura Sami lembra histórias e tradições antiquíssimas nesta terra extrema, também através da música, do artesanato e de um estilo de vida que se adaptou às condições do Círculo Polar. Seus ensinamentos, além disso, revelam uma profunda ligação com a natureza circundante. Quanto às atividades de inverno, há diversas e permitem explorar bem este território. Por exemplo, há os trenós puxados por cães que se movem através das florestas nevadas, enquanto excursões com raquetes de neve abrem percursos de outra forma inacessíveis. Também as renas, símbolo desta região, transportam os viajantes através de paisagens inalteradas há séculos. Este canto do mundo representa um refúgio da frenética vida contemporânea, um lugar onde a natureza dita o ritmo dos dias e o tempo parece desacelerar. Sofia, Bulgária. Aos pés do maciço do Vitocha, apresenta-se como um mosaico vivo, onde cada época deixou sua própria marca indelével. A Catedral de Alexander Nevsky
com suas cúpulas douradas que brilham sob o sol balcânico, é muito mais que uma igreja. É um símbolo da libertação búlgara do domínio otomano e um dos maiores templos ortodoxos do mundo. Sob as ruas modernas da cidade, as escavações arqueológicas revelam continuamente novos capítulos de sua história milenar, com a antiga cidade romana que hoje convive com as mesquitas otomanas e as igrejas medievais, criando um diálogo arquitetônico único em seu gênero. A Rotunda de São Jorge, além disso, a mais antiga construção da cidade, esconde em seu interior afrescos que contam 16 séculos de cristianismo ininterrupto. O inverno traz consigo não apenas a neve que embranquece o Vitocha, mas também a oportunidade de mergulhar na cultura dos banhos termais, herança romana que sobrevive nos numerosos estabelecimentos históricos da cidade, onde as águas sulfúreas jorram naturalmente do subsolo. Tallinn, Estônia. Onde a Idade Média encontra o futuro, Tallinn emerge do Báltico como um conto de fantasia que se tornou realidade. A capital estoniana, com suas torres pontiagudas que perfuram o céu, guarda o segredo da convivência entre antigo e moderno. Na Cidade Velha, patrimônio da Unesco, as vielas de pedra serpenteiam entre muralhas medievais perfeitamente conservadas, enquanto no inverno a cidade transforma-se em um palco encantado. As luzes natalinas na Praça da Prefeitura, onde se diz que nasceu a primeira árvore de Natal pública da história, dançam entre os flocos de neve, enquanto o aroma de amêndoas tostadas e vinho quente enche o ar. É nesta estação que os baluartes e as torres de vigia, envolvidos na névoa, parecem proteger a cidade. Nos cafés medievais, além disso, os residentes compartilham histórias de cavaleiros e mercadores ansiáticos diante de uma xícara fumegante de chocolate temperado. Ilhas Canárias, Espanha. Ao largo das costas africanas, as Canárias emergem do Atlântico como fragmentos de um mundo primordial. Lanzarote mostra crateras e campos de lava, onde a vida abre caminho entre as rochas vulcânicas. O Parque Nacional de Timanfaya revela uma paisagem marciana, enquanto as Montanhas del Fuego modelaram a ilha com suas erupções. Tenerife, por sua vez, ergue-se do mar com o Teide, o vulcão mais alto da Espanha. A noite transforma a montanha em um observatório natural, enquanto La Orotava conserva jardins botânicos onde espécies endêmicas sobrevivem há milhões de anos.
Gran Canária esconde dunas de areia que parecem transportadas do Saara e oferece paisagens magníficas para excursões e trekking. Continuando, La Gomera conserva uma floresta pré-histórica no Parque Nacional de Garajonay. E seus habitantes ainda praticam uma antiga linguagem assobiada que atravessa os vales. Fuerteventura, finalmente, revela praias que se estendem por quilômetros, e seu nome deriva do vento constante que modela sua paisagem. Certamente, março e abril oferecem o clima perfeito para explorar estas ilhas, com o vento que se acalma e as temperaturas subtropicais permitem nadar nas águas do oceano. Porto, Portugal. Entre as margens do Rio Douro, há uma cidade que entra logo no coração de quem a visita. O aroma do mar mistura-se com o do vinho que repousa nas adegas da cidade, e os barcos dos pescadores partem ao amanhecer, entre bandos de gaivotas. As adegas de Vila Nova de Gaia guardam o vinho do porto, enquanto as casas escalam as colinas, criando um mosaico de telhados vermelhos. O bairro da Ribeira, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é rico em ruelas, edifícios coloridos e restaurantes acolhedores, onde se pode saborear pratos típicos como a francesinha e o bacalhau. A majestosa catedral, por sua vez, com sua posição dominante sobre a colina, oferece vistas espetaculares da cidade e do rio. A estação de São Bento deve ser visitada porque é rica em azulejos, as características cerâmicas portuguesas, enquanto nas tabernas, o bacalhau reina soberano. De setembro a outubro, a cidade oferece sua melhor face, com um clima que permite longas explorações, e a vindima enche as ruas de festa. Salzburgo, Áustria. A cidade onde nasceu Mozart é uma criação barroca, entre as montanhas alpinas e o curso do rio Salzach. O centro da cidade, reconhecido pela Unesco, envolve os turistas em ruelas antigas, sob a sombra da fortaleza Hohensalzburg, que vigia do alto. Ao longo da Getreidegasse, as lojas falam através de suas placas de ferro, e aqui está guardada a primeira casa de Mozart, transformada em um espaço que celebra sua vida. O Festival de Salzburgo, por sua vez, atrai pessoas de todas as partes do mundo, e é um encontro onde a música clássica vive nas praças e nos teatros.
Além disso, os Jardins de Mirabel oferecem um lugar onde a natureza cresce em meio à pedra das construções da cidade. Eis, portanto, que Salzburgo une o passado musical com suas muralhas históricas, criando um lugar onde as melodias fundem tempos distantes e presentes. Vale do Reno, Alemanha. O Reno corta o território alemão há milênios, e o rio corre entre numerosos castelos, que emergem da névoa matinal prontos para contar séculos de histórias e lendas. O Marksburg ergue-se intacto desde 1117, única fortaleza do Reno que nunca sofreu destruições. A Lorelei, uma rocha de 132 metros, projeta-se no ponto mais estreito do rio. O castelo de Pfalz-Hafenstein, por sua vez, situa-se em uma ilha no meio do rio, e é uma antiga alfândega utilizada para cobrar impostos. Continuando, Bacharach conserva casas de Enxaimel do século XV e também conserva a Capela de Werner, que nunca foi completada. Finalmente encontramos Oberwesel, que mantém intactas as muralhas medievais com 16 torres de vigia. Setembro transforma o vale em um mosaico de cores. Há os vinhedos nas encostas que se tingem de dourado, enquanto o clima ameno permite cruzeiros no rio e passeios entre os burgos. Gargantas do Verdon, França. No sudeste francês abre-se um cânion que ganhou o título de Grand Canyon da Europa. O rio Verdon escavou durante milênios este percurso através da rocha, criando paredes que se elevam até 700 metros do nível da água. As tonalidades da pedra oscilam entre cinza e verde, transformando-se com o movimento do sol durante o dia. E justamente este jogo de luzes produz cenários que mudam constantemente, tornando cada visita uma experiência única. Aqui, caiaques e canoas deslizam sobre a água, oferecendo uma perspectiva única de baixo para cima desta maravilha natural. Navegando o rio, além disso, descobrem-se cantos escondidos e poços de água transparente, inacessíveis através das trilhas terrestres. A natureza selvagem domina neste ambiente, com a água que continua seu trabalho milenar, em um lugar que representa uma das paisagens fluviais mais extraordinárias de todo o continente europeu.
Edimburgo, Escócia. Estendida sobre colinas vulcânicas, Edimburgo entrelaça mito e realidade em cada uma de suas pedras. O castelo, que emerge da rocha como se tivesse sido esculpido da própria montanha, vigia a cidade há mais de um milênio, guardando em suas salas as joias da coroa escocesa e a lendária Pedra do Destino, símbolos de uma nação orgulhosa e indomável. A Royal Mile serpenteia através do coração da cidade velha como um rio de história, conectando o castelo ao Palácio de Holyrood através de um mundo de maravilhas medievais. Cada edifício aqui conta uma história diferente, com lojas centenárias escondidas em vielas estreitas, cafés literários onde J.K. Rowling deu vida a Harry Potter, antigas tabernas onde os versos de Robert Burns ainda ecoam entre as paredes de pedra. Quando o inverno envolve Edimburgo em seu manto, a cidade revela sua alma mais autêntica, com a névoa que desce e dança entre torres e campanários, enquanto os pubs seculares brilham como faróis na escuridão, prometendo calor e uísque refinado nas longas noites escocesas. Chipre. A ilha dividida do Mediterrâneo meridional apresenta um entrelaçamento de culturas que moldaram sua identidade através dos séculos. Costas arenosas alternam-se com sítios arqueológicos que contam histórias de civilizações antigas, criando um mosaico de experiências para quem explora este território. Entre as cidades imperdíveis está Pafos, que conserva mosaicos romanos de extraordinária qualidade e é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial. Este lugar, ligado ao nascimento de Afrodite segundo a mitologia, conecta o presente com um passado de lendas e cultos. A ilha também é famosa pelo seu vinho Comandária, um dos mais antigos vinhos ainda produzidos no mundo, com esta tradição vinícola resistindo ao tempo e às mudanças políticas da ilha. Bruges, Bélgica. Das névoas de Flandres emerge uma cidade atravessada por canais que se entrelaçam no centro histórico. As casas medievais refletem-se na água, conservando a aparência que tinham 500 anos atrás, quando esta cidade prosperava como centro comercial. O Belfort domina a Praça do Mercado com seus 83 metros de altura e com sua torre que abriga 47 sinos. Este carrilhão difunde melodias medievais que ecoam entre os edifícios, marcando o tempo como acontecia séculos atrás, durante o apogeu da Liga Hanseática. Pontes de pedra atravessam os canais, onde outrora passavam navios carregados de mercadorias preciosas,
enquanto as ruas pavimentadas do centro serpenteiam entre construções de tijolos vermelhos e as vielas conduzem a pátios escondidos. Dezembro transforma esta cidade flamenga, com os mercados de Natal que iluminam as praças, enquanto o aroma de chocolate se espalha das lojas artesanais, as quais mantêm viva uma arte transmitida por gerações de mestres chocolateiros. Normandia, França. História e paisagem fundem-se nesta região do norte francês. As costas recortadas e as longas praias arenosas ainda trazem as marcas do dia D de 1944, evento que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial e redesenhou as fronteiras europeias. Além disso, as falésias de Gis de Etretat erguem-se da costa, criadas por milênios de erosão marinha. Estes monumentos naturais forneceram inspiração a gerações de artistas, entre eles Monet, que capturou sua luz mutável em suas telas. O interior, por sua vez, cobre-se de prados verdes, onde crescem as macieiras das quais se obtém a renomada cidra normanda, bebida que, no entanto, representa apenas uma parte da tradição gastronômica local, que inclui queijos como o camembert e o Neufchâtel. A região, portanto, une elementos aparentemente distantes. Das praias, que viram um dos desembarques mais significativos da história moderna, até os pastos tranquilos, onde nascem sabores que conquistaram paladares em todo o mundo. Madrid, Espanha. A capital espanhola une tradição e modernidade em um equilíbrio que se manifesta em cada canto da cidade. Gran Via atravessa o centro com edifícios históricos que abrigam milhares de atividades comerciais, criando um contraste que define a identidade madrilenha. O Palácio Real, por sua vez, conta com 3.418 cômodos, que o tornam um dos palácios reais mais extensos da Europa. Esta estrutura, ladeada pela Catedral de la Almudena, continua a desempenhar um papel central nas cerimônias de Estado, mantendo vivo o vínculo entre passado monárquico e presente institucional. Depois há também o Mercado de San Miguel, que oferece uma viagem na gastronomia espanhola, mas no coração da cidade. Cada barraca apresenta especialidades diferentes, cada uma pronta para contar a diversidade culinária do país, dos frutos do mar da Galícia aos queijos de La Mancha. Finalmente, deve-se lembrar o Museu do Prado, que guarda a mais vasta coleção de obras de Goya no mundo,
junto com obras-primas de Velázquez. Estas telas não representam apenas arte, mas também documentos visuais que ilustram a complexa história espanhola através do olhar de seus maiores intérpretes. Munique, Alemanha. A Oktoberfest transforma esta cidade bávara a cada ano, um evento que representa apenas a ponta de um patrimônio cultural, mantido vivo por cervejarias históricas antiquíssimas. O Neues Rathaus, que é a nova prefeitura, domina Marienplatz com sua estrutura gótica, enquanto o Glockenspiel conta a história local através de figuras mecânicas que dançam diariamente ao ritmo dos sinos. Depois há o Englischer Garten, que supera em dimensões até mesmo o Central Park de Nova York, criando um espaço onde a vida urbana desacelera, entre trilhas e cursos d'água. Continuando, a residência real chamada Residence guarda séculos de história em suas salas, testemunho do poder dos soberanos que governaram esta região. Depois há também o Museu BMW, que documenta a evolução da engenharia alemã, enquanto mercados artesanais e cafés escondidos emergem entre as ruas, revelando aspectos menos conhecidos, mas profundamente autênticos da cidade. Neste pedaço da Alemanha, portanto, tradições seculares coexistem com um espírito moderno, e cada canto esconde elementos que contam a identidade cultural de um lugar em constante equilíbrio entre passado e presente. Varsóvia, Polônia. Como uma fênix ressurgida das próprias cinzas, Varsóvia representa um dos mais extraordinários exemplos de renascimento urbano na história europeia. Sua cidade velha, completamente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e reconstruída pedra por seus habitantes, conta uma história de resiliência que tem algo de incrível. Cada tijolo, cada afresco, cada detalhe arquitetônico foi recriado utilizando antigas fotografias e pinturas detalhadas de Canaletto, transformando a memória em realidade tangível. O Castelo Real, centro do poder polonês por séculos, ergue-se majestoso na Praça do Mercado, com suas salas que testemunham a antiga grandeza da República das Duas Nações. O inverno envolve a cidade em um manto branco, transformando os jardins do Palácio Villanov em uma paisagem de conto de fadas
enquanto as luzes douradas refletem-se na neve, criando uma atmosfera quase mística. Toledo, Espanha. Cercada pelo rio Tejo em 3 lados, Toledo é uma fortaleza medieval que se ergue majestosa sobre uma colina, oferecendo panoramas maravilhosos do campo espanhol. Esta antiga cidade é um cadinho de influências judaicas, cristãs e muçulmanas, visíveis em suas numerosas igrejas, sinagogas e mesquitas transformadas, que narram séculos de história convivente. O coração pulsante da cidade é sua magnífica catedral, com obras de arte de El Greco, um dos maiores pintores do Renascimento espanhol, cuja casa-museu encontra-se a curta distância. Enquanto se passeia pelas estreitas ruas de pedra, podem-se descobrir pátios escondidos e antigas armaduras nas oficinas dos artesãos. Toledo não apenas seduz os olhos, mas também o paladar, com suas especialidades locais, como o marzipan, um doce que reflete a doçura da vida nesta cidade histórica. Copenhague, Dinamarca. As bicicletas superam em número os automóveis nesta capital nórdica, criando um ritmo urbano diferente de muitas outras cidades europeias. Os canais não dividem, mas unem os bairros, formando uma rede de água que une as diferentes vielas. Nyhavn, que é um bairro histórico, apresenta casas de marinheiros de cores vivas, que se refletem na água do porto. Nestes edifícios, Hans Christian Andersen compôs seus contos de fadas, enquanto hoje os pescadores vendem seu pescado fresco, diretamente dos barcos ancorados. Lojas de móveis e lojas de cerâmicas pontilham as ruas do centro, mostrando a atenção ao design que caracteriza a cultura dinamarquesa. Os jardins de Tivoli, por sua vez, oferecem um espaço onde natureza e diversão se encontram, em uma experiência que atrai residentes e turistas. De maio a setembro, a cidade revela sua verdadeira natureza, com os dias que se estendem até tarde da noite, os cafés ao ar livre que se enchem de vida e os jardins que explodem em uma exuberante vegetação que transforma a paisagem urbana. Mont-Saint-Michel, França. Uma ilha fortificada ergue-se na Normandia, que há séculos resiste às poderosas marés que regularmente a cercam. A abadia que coroa esta rocha representa uma obra-prima da arquitetura medieval, cuja construção começou no século VIII e continuou por centenas de anos através de períodos de paz e conflito.
Aqui, as vielas estreitas escalam até o topo, conduzindo os turistas entre as antigas muralhas que contam histórias de peregrinos, monges e soldados. Os terraços oferecem vistas mais únicas que raras e transformam este lugar de destino religioso a destino turístico mundial. As marés modificam continuamente a paisagem. De fato, durante a maré baixa, a areia revela-se, permitindo o acesso a pé, enquanto a maré alta isola completamente a estrutura, criando um espetáculo que se repete 2 vezes a cada dia. Os guias locais acompanham os turistas através deste local, entrelaçando fatos históricos com lendas e mitos que se desenvolveram ao longo dos séculos, adicionando profundidade à experiência e conectando o presente com um passado rico em eventos que moldaram toda a região. Milão, Itália. Milão, capital da moda e do design, é uma metrópole que funde história milenar e inovação contemporânea. O Duomo, majestosa catedral gótica, domina a praça central com sua arquitetura deslumbrante e suas torres intrincadas. A Galeria Vittorio Emanuele II, com seu teto de vidro e ferro, é uma elegante passagem comercial e símbolo do estilo de vida milanês. O Teatro alla Scala, por sua vez, templo mundial da ópera, atrai apaixonados por música de todo o mundo. Milão é também o coração pulsante da moda internacional, com seu célebre quadrilátero da moda, que abriga as boutiques das marcas mais prestigiosas do mundo. Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Sant'Andrea e Via Manzoni formam um exclusivo triângulo de compras, onde o luxo e a elegância se encontram em um cenário único. Milão surpreende também com seus bairros modernos como Brera e Navigli, sua cena gastronômica de vanguarda e suas semanas da moda, oferecendo uma experiência urbana dinâmica e sofisticada. Oslo, Noruega. Onde os fiordes encontram a floresta, Oslo emerge, desafiando o inverno quase perene e transformando-o em arte. A capital norueguesa de fato não combate a escuridão, pelo contrário, a abraça, a ilumina, a celebra. Quando a neve cobre o teto da Opera House, o edifício de mármore branco torna-se uma montanha de gelo sobre a qual os residentes gostam de passear. No Parque Vigeland, por sua vez,
As esculturas cobertas de neve parecem ainda mais dramáticas contra o céu nórdico, enquanto o breve pôr do sol pinta tudo de rosa e ouro. Grünerløkka, ex-bairro operário, pulsa de vida entre cafés acolhedores e lojas de design, onde o conceito de koselig, que é o rig norueguês, respira-se em cada canto. É quando o frio morde que Oslo revela sua magia, com museus aquecidos, saunas públicas e restaurantes que oferecem peixe nórdico recém-pescado. Liverpool, Inglaterra. Liverpool, cidade portuária no noroeste da Inglaterra, é famosa por seu rico patrimônio marítimo e musical. Seu waterfront, declarado Patrimônio da Unesco, testemunha a importância da cidade como porto comercial durante a era vitoriana. Liverpool é universalmente conhecida como cidade natal dos Beatles. O Cavern Club, onde a banda se apresentou nos primeiros anos, ainda hoje é um lugar de peregrinação para os fãs da música. Além disso, o Museu dos Beatles e o Cais Albert Dock oferecem uma imersão na história cultural da cidade. A cidade ostenta também uma vibrante cena artística contemporânea, com a Tate Liverpool, parte da rede nacional de galerias Tate, que abriga importantes exposições de arte moderna e contemporânea. Ghent, Bélgica. Flandres guarda uma cidade que na Idade Média superava em dimensões tanto Paris quanto Londres. 3 torres medievais destacam-se contra o céu, e são a Catedral de São Bavão, a Igreja de São Nicolau e o Campanário, criando um horizonte que conta séculos de história e poder eclesiástico. Também 3 rios convergem neste ponto, formando vias navegáveis que atravessam o centro histórico. Graças a isso, de fato, as antigas casas dos mercadores refletem-se nos canais, mostrando fachadas que conservam o estilo arquitetônico típico de Flandres e contando a prosperidade comercial que definiu este centro urbano. Há também o Castelo dos Condes, que emerge da água como testemunho de um passado feudal. Dentro de suas muralhas, encontra-se a maior coleção europeia de instrumentos de tortura, utilizados como soluções judiciárias já desaparecidas, mas que marcaram gerações. Setembro transforma esta cidade com temperaturas agradáveis, e a chegada do Odegand, um festival musical que converte os canais em palcos flutuantes, unindo patrimônio histórico e cultura contemporânea em um evento que celebra a identidade única de Ghent.
Ilhas Croatas. Com ilhas croatas, nos referimos principalmente a Hvar e Korčula. Hvar é como um arquivo de história marítima, com as muralhas venezianas que protegem o porto da fúria do mar. A fortaleza espanhola domina a cidade do Alto, enquanto os vinhedos escalam as encostas em terraços. As baías escondidas revelam ruínas romanas, mas há também os mosteiros beneditinos que conservam manuscritos antigos. Korčula, por sua vez, tem muralhas em forma de espinha de peixe. A Catedral de São Marcos ergue-se entre as casas de pedra, enquanto as ruas são projetadas para proteger os habitantes da bora invernal. Entre as vielas esconde-se também a casa natal de Marco Polo, e as danças tradicionais da Moresca ecoam nas praças. Julho é o período perfeito para explorar estas ilhas, com um maestral que refresca os dias, e o mar alcança temperaturas ideais. Vale do Douro, Portugal. Um rio corre entre montanhas que o homem esculpiu em terraços e que se estendem a perder de vista. Aqui nasce o Porto, o vinho que fez a fortuna da região e tornou famosa a nação ao longo dos anos. Aqui as vinhas escalam as encostas, testemunhas de uma tradição que remonta a séculos atrás. No outono, durante a vindima, as aldeias despertam, enquanto os trabalhadores colhem a uva e a pisam, segundo métodos transmitidos por gerações. Os barcos rabelo, além disso, outrora único meio para transportar os barris até a costa, agora repousam nas águas tranquilas. O Douro não é simplesmente um rio, mas uma história de perseverança humana, uma conexão entre passado e presente que continua a viver através do trabalho cotidiano de quem habita esta terra. E enquanto o sol se põe atrás das colinas, o tempo parece parar neste canto de Portugal, onde natureza e cultura se entrelaçam em uma dança eterna. Genebra, Suíça. As Nações Unidas e a Cruz Vermelha escolheram esta cidade como sua sede, consolidando a reputação de Genebra como centro da diplomacia mundial. Os Alpes e o Jura circundam este centro urbano, formando uma moldura natural que muda de cor com as estações. O Lago Lemano, também conhecido como Lago de Genebra, representa um elemento central na identidade citadina. Este vasto espelho d'água oferece espaços recreativos e vias de transporte, que conectam diversas comunidades em suas margens. Mas do lago também se eleva o Jet d'Eau,
uma fonte monumental que projeta um jato d'água a 140 metros de altura, criando um ponto de referência visível de grande parte da cidade, e que se tornou um símbolo reconhecido internacionalmente. Na cidade há também diversas boutiques de relógios de luxo e chocolatiers, que mantêm vivas algumas das tradições que tornaram a Suíça famosa no mundo. Costa do Sol, Espanha. A Costa do Sol, com seu litoral que se estende por mais de 150 quilômetros ao longo do Mediterrâneo, na Andaluzia, representa um refúgio ideal para os amantes do sol e do mar. Esta região é abençoada com mais de 300 dias de sol por ano, e uma variedade de praias que vão desde tranquilas enseadas, escondidas até movimentadas localidades balneárias. Marbella, com seus iates luxuosos e boutiques de alta moda, é o coração pulsante do glamour na costa. Não longe você encontrará Torremolinos e Fuengirola, onde as vibrantes cenas noturnas e os restaurantes de peixe fresco atraem tanto locais quanto turistas. Em Málaga, a joia cultural da costa, você pode explorar o Castelo de Gibralfaro para uma vista belíssima da cidade e do mar. Visite também o museu dedicado a Pablo Picasso, que revela as raízes do célebre artista em uma coleção íntima e envolvente. Além disso, o Centro Pompidou, uma filial do famoso Museu Parisiense, oferece uma janela para a arte contemporânea, com exposições temporárias e instalações permanentes. A Costa do Sol também é célebre entre os entusiastas de golfe, ostentando mais de 70 campos que oferecem panoramas espetaculares e desafios apaixonantes para cada jogador. Esta mistura de cultura, história, luxo e natureza torna a Costa do Sol um dos destinos mais célebres na Espanha. Innsbruck, Áustria. No coração dos Alpes austríacos encontramos Innsbruck, uma cidade que une perfeitamente ambiente montanhoso e riqueza cultural. Conhecida como a capital dos Alpes, esta localidade atrai tanto quem ama as atividades na neve, quanto quem aprecia os monumentos históricos e os estilos arquitetônicos. Ruas de pedra e palácios medievais coloridos caracterizam a atmosfera da cidade, enquanto seu centro histórico apresenta o célebre Telhado de Ouro e o Palácio Imperial, os quais mostram a importante herança da dinastia Habsburga. Além disso, Innsbruck representa também uma base excelente para descobrir as montanhas austríacas, e durante todo o ano, a cidade organiza manifestações esportivas e culturais que atraem visitantes de diferentes países.
Estocolmo, Suécia. Imagine uma Veneza do Norte, onde as ilhas individuais dançam sobre a água. Estocolmo é isso, e muito mais. Uma sinfonia de modernidade e tradição que se reflete nas águas do Báltico. Gamla stan, o coração medieval, é um labirinto de becos dourados, onde cada porta conta uma saga viking. No inverno, quando a neve cobre os telhados de cobre verde das igrejas e dos palácios, a cidade transforma-se em um reino de gelo. As luzes das velas brilham através das janelas de Södermalm, bairro hipster, onde os cafés servem canelbular quentes e histórias de design escandinavo. Ao crepúsculo, quando o sol pinta o céu de rosa por poucas horas, os residentes refugiam-se nas cafeterias para o fika, um ritual de café e doces que aquece mais que qualquer casaco. É neste momento que Estocolmo revela sua verdadeira elegância, que não precisa de ostentação, exatamente como um inverno sueco. Lisboa, Portugal. A capital de Portugal é uma cidade que encanta com sua energia e seu charme atemporal. Situada ao longo do Rio Tejo, é uma encruzilhada de cultura e de história há milênios. Passear por suas ruas significa mergulhar em um mosaico de cores e sons, dos bondes amarelos que rangem ao longo das colinas, aos cantos melancólicos do fado que ressoam nas vielas de Alfama. Este bairro, o mais antigo da cidade, é um labirinto de ruelas de pedra, casas coloridas e miradouros, os pontos panorâmicos de onde se podem admirar vistas espetaculares. Lisboa é também uma cidade de grandes monumentos. A Torre de Belém, um ícone do período das descobertas marítimas, e o Mosteiro dos Jerônimos, com seu esplêndido claustro gótico manuelino, são duas paradas imperdíveis. Finalmente, não pode faltar uma visita ao bairro do Bairro Alto, famoso por sua vida noturna, seus bares e restaurantes da moda. Lisboa é uma cidade que combina perfeitamente tradição e modernidade, oferecendo aos visitantes uma experiência rica e inesquecível. Valência, Espanha. Onde tradição e inovação fundem-se em um fascinante mosaico urbano. A cidade é famosa por sua cidade das artes e das ciências, um complexo futurista que parece emergir das águas que o circundam, obra do arquiteto Santiago Calatrava. Este espaço não é apenas um triunfo da arquitetura moderna, mas também um centro pulsante de cultura, com museus, um aquário e um planetário que atraem turistas de todo o mundo.
Não esqueçamos as falas, uma festa que a cada março transforma a cidade em uma exposição de arte e fogo, com enormes figuras de papel machê que são queimadas em espetaculares fogueiras, símbolo de renascimento e purificação. Valência é também o lugar de nascimento da paella, e aqui você poderá saborear este prato em sua forma mais autêntica, cozinhado com ingredientes frescos e segundo tradições que remontam a séculos atrás. Leipzig, Alemanha. A música flui pelas ruas desta cidade, onde Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn deixaram um legado que continua vivo. O centro histórico preserva edifícios renascentistas e barrocos, igrejas antigas e palácios nobres que criam um belo percurso arquitetônico e testemunha a importância desta cidade através de diferentes épocas, quando comércio e cultura se entrelaçavam, alimentando-se mutuamente. Há também um monumento à Batalha das Nações, que se ergue como testemunha de eventos que mudaram o curso da história europeia, e oferece do seu topo uma vista que permite compreender a geografia da cidade e do território circundante. Existem também mercados locais e festivais de rua que animam regularmente o tecido urbano, criando espaços de encontro onde as tradições são celebradas e reinterpretadas. Berna, Suíça. Berna, a capital da Suíça, apesar de ter sido influenciada por diferentes estilos arquitetônicos mais modernos, fascina com seu bem preservado centro histórico medieval, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Suas características ruas cobertas, com os longos pórticos que oferecem abrigo e conforto para compras em qualquer estação, são únicas na Europa. A Zittglogge, uma torre do relógio astronômico do século XIII, é uma obra-prima de precisão mecânica e arte, e marca o tempo da cidade com seus autômatos que se animam a cada hora. Berna também é conhecida por seus 6 quilômetros de arcadas, que abrigam cafés acolhedores, galerias de arte e lojas de antiguidades. O rio Aar adiciona um toque característico ao ambiente, correndo através da cidade e oferecendo tanto vistas espetaculares quanto oportunidades para caminhadas relaxantes ao longo de suas margens. Manchester, Inglaterra. Manchester, coração pulsante do norte da Inglaterra, é uma cidade que desempenhou um papel crucial na Revolução Industrial. Seus canais e antigas fábricas de algodão contam a história de um passado industrial que moldou a economia britânica.
Hoje é renomada por sua vibrante cena cultural e esportiva. O Old Trafford, estádio do Manchester United, e o Etihad Stadium do Manchester City são destinos imperdíveis para os apaixonados por futebol de todo o mundo. O Northern Quarter, por sua vez, com seus murais, lojas vintage e cafés da moda, incorpora o espírito criativo e independente da cidade. O Museum of Science and Industry celebra o legado industrial de Manchester, mostrando como a cidade continua sendo um centro de inovação tecnológica. Montenegro. Montenegro, com sua costa espetacular e seu interior montanhoso, é talvez uma joia escondida da Europa. Kotor, situado em uma baía que lembra os fiordes noruegueses, é famoso por sua arquitetura medieval e suas muralhas fortificadas, que oferecem vistas panorâmicas da baía. Mais ao sul, Budva é conhecida por suas praias douradas e animada vida noturna. O interior de Montenegro revela paisagens ainda mais surpreendentes, como o Parque Nacional de Durmitor, um paraíso para os excursionistas, com seus lagos glaciais e seus picos imponentes. Também o Lago de Skadar, na fronteira com a Albânia, merece uma menção, oferecendo tranquilos passeios de barco e a possibilidade de observar uma rica avifauna. Berat, Albânia. A cidade das 1000 janelas agarra-se a uma colina acima do rio Osun. Berat representa uma raridade nos Balcãs. De fato, é um lugar onde mesquitas e igrejas bizantinas convivem há séculos. Os bairros de Mangalém e Gorica observam-se das margens opostas, conectados por uma ponte otomana construída com pedras romanas, enquanto na cidadela, as famílias ainda vivem em casas do século XIII, exatamente como séculos atrás. Todo o burgo é rico em oficinas, onde se criam objetos em madeira de oliveira e tecidos bordados. O percurso ao longo das muralhas, por sua vez, oferece vistas do vale e das montanhas circundantes. A rica história cultural da cidade reflete-se em seus monumentos e sítios históricos, preservados através dos séculos e hoje entre as principais atrações turísticas da Albânia. É precisamente por isso que Berat é um orgulhoso símbolo do patrimônio nacional albanês.